Hoje o programa Diálogo Sem Fronteira tem a satisfação de receber o professor Tom Dwyer, do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. Seja bem-vindo, professor Tom. Obrigado, é um prazer estar com vocês hoje aqui. O professor Tom, ele é um grande especialista na área da sociologia, mas tem duas características que chamam muito a atenção e que gostaria de trocar algumas ideias com o professor hoje, que são, em primeiro lugar, a questão da sociologia no ensino médio, que é um tema desafiante, e a segunda questão relacionada a esta, que são as tecnologias da informação aplicadas ao ensino e, em particular, da sociologia. Então, gostaria de começar fazendo uma pergunta que é inevitável para qualquer um que está ouvindo o nosso programa, está assistindo, que é aquela tradicional, quer dizer, o que significaria sociologia no século XXI? Bom, essa é uma questão difícil de responder, porque a sociologia, na realidade, ele estuda muitos assuntos, vai de processos globais até relações interpessoais. Então, o leque de assuntos que a gente estuda é muito. Mas sociologia, eu sempre ensino para meus alunos que o estudo de relações sociais, sabe? De mudanças em relações sociais e as consequências das mudanças, ou seja, tem uma ideia de causalidade social nisto. Para o século XXI, obviamente, os desafios são imensos. Se a gente só pensa nas tecnologias de informação, eles trazem para nossas casas sempre, através ou da internet, ou da televisão, ou da imprensa escrita, ou da rádio, informações e informações e informações sobre o local e o global. E nós não temos, hoje em dia, nem o recuo, nem o tempo, nem a capacidade de interpretar o que está acontecendo ao nosso redor. Estamos muito perdidos nesse mundo. Aí, a sociologia busca dar uma certa inteligibilidade a esses processos. Então, dentro desse contexto, eu gostaria de fazer um recuo no tempo, porque a sociologia ela é uma ciência que se constituiu no meados do século XX aqui no Brasil, e no Congresso de Sociologia, primeiro Congresso de Sociologia de 1954, já se propunha a questão do ensino da sociologia no então ensino médio, né, como na época seria o colegial, né, o clássico. Esse tema voltou agora no governo anterior à ordem do dia com a introdução novamente, de alguma maneira, da sociologia. Então, para que nós tenhamos uma base histórica, o que mudou daquela situação de 54 para essa situação nova que reintroduziu a sociologia em outros moldes? Bom, primeiro a gente pode voltar ainda mais. O Rui Barbosa propôs o ensino de sociologia no Brasil para justamente ser um contrapeso ao direito, ou seja, uma coisa que era mais ligada à realidade social. De 54 para cá, obviamente o Brasil mudou demais. Uma sociedade hoje em dia urbanizado, alfabetizado, industrializado e aberto ao mundo. É uma sociedade muito mais complexa do que na década de 50. Sociologia, naquelas discussões, era visto um pouco como eu acabei de destacar, a razão para colocar no ensino médio, uma das razões era para permitir uma inteligibilidade do centro da sociedade no entorno. A ideia era que, através desse conhecimento, a gente teria cidadãos mais conscientes, mais capazes de entender os processos sociais e formar suas próprias orientações. E hoje em dia é ainda essa ideia que prevalece, que não é surpreendente, porque a sociologia nasce como um produto do iluminismo no século XIX, e que tinha essa ideia do progresso da ciência, etc., permitindo o conhecimento do mundo e de dominar o mundo.
É um pouco isso, não é surpreendente. Então, essa linha traçada tanto por Florestan Fernandes quanto por Fernando Azevedo e outros naquele congresso, obviamente muita coisa mudou, mas essa linha, essa ideia que eles tiveram na década de 50 continua viva. Chama a atenção uma observação sua, que nesses 3 momentos, o Rui Barbosa, o movimento civilista, depois, na década de 50, num processo democrático também, de democratização da sociedade brasileira, e depois da restauração da democracia. São 3 momentos nos quais a questão da consciência social, da emergência das massas, de alguma maneira, estavam colocadas em contextos diferentes, mas nesse sentido. Então, eu vejo que há uma dimensão, digamos assim, social, de esclarecimento da população, de como as relações sociais são estruturadas e como elas são importantes para que o cidadão que está se formando tenha uma noção de como a sociedade funciona. Esse caráter, digamos assim, social, ele tem características próprias agora, nesse momento que estamos vivendo, depois da restauração da democracia em 85? Tem. Agora, alistá-los em alguns segundos, obviamente, é um grande desafio. Primeiro, a gente tem que pensar no processo de globalização, né? Realmente, onde as fronteiras estão abertas. Não estou só falando de nossas roupas, que hoje em dia são cada vez menos feitas aqui. Estou falando também das imagens que a gente recebe pela televisão, pela internet, etc. E dos processos internacionais, nunca vimos nossos políticos, nosso presidente viajar tanto. Isto é uma novidade para todos os países. Todo mundo está viajando para se encontrar num momento onde se imagina que a internet, etc., faz que é possível fazer tudo virtualmente. Não é. Nunca vimos chefes de Estado se encontrando tanto. Então, essa que é um pouco uma ironia, uma tensão. Então, essa é uma área de novidades. Outra é no plano micro, interpessoal, discriminação, por exemplo. Nunca vivemos no Brasil um período onde se lutou tanto contra a discriminação nas relações face a face. Isto é uma novidade democrática. Todo o nosso campo de tratamento do outro é baseado em não ter preconceito e entender o outro como um sujeito, igualzinho a eu. Isto é uma parte da tradição democrática. É outra coisa que a gente pode salientar, por exemplo, essa noção que é às vezes muito vaga, se usa para tudo, mas a própria noção da cidadania, ou seja, que cada ser é portador de direitos. Infelizmente, no Brasil se enfatiza os direitos demais e não os deveres do cidadão, essa é uma posição pessoal minha, mas cada um como portador de direitos e de deveres em relação ao outro, em relação ao Estado, e o Estado com direitos e deveres em relação aos cidadãos. Esses são 3 que eu posso só salientar para começar o processo.